Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viagens e Companhia Play. Mais uma vez nós temos a satisfação de ter Caroline Dias, nossa coordenadora de marketing, que vai nos ajudar nessa conversa primorosa. Bem-vinda, Carol. Olá, Thiago, tudo bem com você? E eu vou te dizer, o destino de hoje é um destino que a gente vai desvendar grandes mistérios. É um destino místico, cultural, histórico e, ouso dizer, o paraíso dos taurinos, viu? Porque a gastronomia desse país, eu tô com água na boca. É impecável. Quero apresentar a nossa convidada do dia, Andréa Duran. Ela é responsável por receber e tratar muito bem os nossos viajantes, na verdade, os seus viajantes no Peru. Ela veio do Peru especialmente para participar desse nosso projeto. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol, Thiago. Para mim é um prazer estar aqui em seu belo país, falando um pouco de meu Peru, de meu rico Peru. Então, hoje vamos começar a falar de algumas coisas diferentes que estou segura que vai ajudar muito para transportar como é Peru e como é a melhor maneira de ir para o Peru e tudo que nosso Peru, meu Peru oferece para vocês. Muito obrigada. Andréa, se a gente for esperar esse entusiasmo seu, eu ouso dizer que vai ser um episódio eletrizante. Com certeza. E internacional. Hoje a gente está... Pois é, exatamente. Obrigado mais uma vez, Andréa. Bom, vamos começar pelo início. Vamos começar... Como que a gente chega no Peru? Quais são as linhas aéreas? Quais os principais aeroportos hoje do Brasil que ligam São Paulo ou outras cidades do Brasil até Lima, no Peru, que é a principal cidade de entrada? Claro que sim. A principal cidade de entrada é Lima. Temos duas aerolíneas que vão de São Paulo e de Rio de Janeiro direto para Lima, que tem duração de 5 horas e 5 horas e meia, que é Latam e Sky Airlines. Os dois aerolíneas são que têm voos diretos de Lima a São Paulo e São Paulo-Lima também. Isso é ótimo, porque é uma malha aérea razoavelmente rica, né, com frequências praticamente diárias, ligando os dois países. E estamos falando de uma rota super curta de 5 horas e 30 minutos, né, Carol? Exato, super acessível. Melhor época para ir ao Peru? É a primeira coisa que os nossos amigos agentes perguntam. Tiago, o Peru eu posso vender o ano inteiro? Qual é a melhor temporada? Como que é o clima no Peru? O que pode ser feito naquele momento, naquela ocasião? Exato. Peru é um destino que podemos visitar o ano inteiro, mas depende muito de que nós vamos fazer. Se queremos fazer trilhas, como a trilha Inca, a trilha Salcantay, a temporada de chuvas é de janeiro a abril. Então, nestes meses, recomendamos ir ao Peru para comer. Que não é uma má ideia, porque, inclusive, alguma. Peru é o lugar que é onde você tem hoje os principais restaurantes do mundo hoje em dia, né? Sim. Especialmente Lima, né? Exato. E se vamos incluir algumas trilhas famosas, é recomendável de abril a dezembro, novembro, dezembro. Muito bem. E falando sobre essa temporada, Andréa, a gente tem aí um período que você recomenda mais, que é entre abril a dezembro, né? Onde você tem um clima que é inverno, né? Exato. Inverno, né? Exato. Um pouco mais frio, chove menos. A gente tem que lembrar que boa parte das atividades no Peru é outdoor, né? Então são ruínas, são uma série de descobertas, então evitando a época de chuva, o aproveitamento vai ser sempre muito melhor, não é verdade? Totalmente, totalmente. Sempre de abril a dezembro podemos fazer, como eu falei, trilhas, mas a gastronomia podemos ter em todas as cidades do Peru, que é muito rico, em Lima e também nas cidades que estão em altitudes como Cusco, Arequipa também. Legal. Nós temos um trabalho com vocês de muitos anos, né? Acho que hoje deve fazer mais de 15 anos que nós somos parceiros de vocês lá no Peru. Né? E eu acho que nessa história toda a gente desenvolveu inúmeros nichos, a gente desenvolveu grupos, tanto de amigos, como de famílias, como de interesses especiais, grupos místicos que o Peru realmente recebe de forma impressionante. E você também tem os individuais, né? Focado em família, focado inclusive em solo travelers, passageiros individuais que vão descobrir o Peru, fazer a sua meditação em Machu Picchu, fazer o encontro consigo mesmo, né? Mas fala um pouco
quanto é abrangente, né? Para quem que a gente oferece o Peru? Porque muitos dos nossos amigos agentes que estão nos assistindo, hoje eles têm a seguinte responsabilidade. Ele está lá na sua agência, ele recebe um e-mail ou uma ligação do seu cliente e o cliente fala o seguinte: meu agente, eu tenho 7 dias. Para onde eu vou? Eu não quero sair da América do Sul. Então fala para a gente para quem que a gente deve oferecer o destino Peru e por quê? Claro. Peru é um destino multicultural. Tem muito que oferecer para todas as idades. Podemos incluir, como você falou, viagens místicas, que temos muitas atividades, viagens de aventura, de gastronomia, para famílias. Agora, depois da pandemia, temos recebido muitas famílias, amigos, grupos de amigos que vão a Lima, vão a Peru para caminhar, para comer, para aproveitar um pouco e sair, para fazer atividades ao ar livre também. Lembre que Peru tem muito que oferecer, como temos uma cultura milenária que vem desde antes dos Incas, né? História milenária como pré-Inca, o desenvolvimento dos Incas no Peru, a chegada da colônia dos espanhóis. Então, é muito rica na cultura, natureza, também muitas populações que mantêm seus costumes e nós podemos ser parte disso. Não? É muito legal para todas as idades. Eu recomendaria para todos, sem limitações. Uma aula de história e geografia para as crianças aí que vão nas viagens em famílias com seus pais, não é mesmo, Thiago? E uma coisa que a gente tem visto muito, né, Carol, são um grupo de mulheres. Exato. Amigas todas viajando para países que possuem uma característica muito parecida com o Peru para realmente fazer uma viagem em grupo de mulheres. Exato. Né? Eu acho que a Andrea vai falar um pouco mais para frente, mas temos experiências como yoga ali próximo dos arredores de Machu Picchu, meditação, são práticas realmente que estão muito em tendência hoje em dia, né? Eu acho que esse é o grande desafio do nosso amigo agente, porque o Peru já é um destino muito difundido no Brasil há muitos anos. Os números são crescentes de brasileiros que vão lá. Só que o que a gente vê no nosso dia a dia, ele é o Peru um pouco mais clássico, né? É um pouco mais quadradinho, tradicional. Os clientes, eles não conhecem ainda todo o portfólio de experiências e aventuras que está sendo desenvolvido e oferecido lá no local. Exato. E isso vai enriquecer muito mais a experiência de quem viaja. Com certeza. Então a gente tem um desafio, inclusive, nas nossas campanhas. Sempre um desafio. Eu costumo dizer que cada aula que a gente tem aqui se torna um desafio para mim, para superar a aula nas campanhas. Mas é sempre um prazer imenso poder conectar todo o material que a gente disponibiliza para os nossos amigos agentes no grupo Momento Insider com essa aula aqui. Assim a gente faz uma trilha, uma jornada de conhecimento e apresentação desse conhecimento para todos os clientes. É isso aí. Bom, chegamos em Lima. Porta de entrada dos brasileiros no Peru. Quantas noites, o que fazer, o que comer, o que explorar nessa região riquíssima de Lima, Andrea? Lima é conhecido pela gastronomia mundial. Peru é conhecido como um dos destinos melhores do mundo para a culinária, para ir a comer. Então, temos muito bons restaurantes. 3 de nossos restaurantes ficam dentro dos 50 melhores do mundo. Uau. Que é Central, com Virgílio Martínez, Maído e Maita. São os 3 melhores restaurantes. Mas, além disso, temos muita gastronomia também que oferecer. Né? Que mais podemos fazer em Lima? Lima tem uma zona moderna, tem uma zona colonial. A porta de entrada para toda a cultura que nós vamos ver logo para a nossa viagem para Cusco. É uma parte muito importante antes de continuar com a nossa viagem. Né? Uma coisa importante, a grande maioria dos viajantes, e eu creio que até dos nossos amigos agentes, eles pensam em Lima apenas uma noite de conexão. O que a gente acredita ser um equívoco. Exato. Porque você, dentro da cidade, você também tem sítios arqueológicos importantes. Com certeza. Né? Você tem toda essa parte gastronômica que é espetacular. Inclusive, um adendo, né? Os grandes chefes peruanos atribuem o seu sucesso por conta dos ingredientes peruanos. Eu
Eu já viajei bastante, comida para mim é um negócio, é uma experiência imperdível em viagem, faz parte de uma experiência incrível mesmo. E eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um país que tem quantos tipos de batatas diferentes? Mais de 4.000 batatas. 4.000 tipos de batatas. Milhos? Milhos, muitos. Incontáveis. Porque, de todos os tamanhos, sim. porque o solo e a altitude das montanhas Exato. vão formando um tipo de alimento diferente. É como se fosse a riqueza dos vinhos, né, do Exato. terroir dos vinhedos na Europa. Claro. E lá você tem os alimentos. Então isso é o grande autor, né, desses prêmios todos da gastronomia peruana. Né? Totalmente. Lima tem muito que oferecer como parte da cultura pré-inca, porque foram muitas culturas pré-hispânicas, pré-incas que começaram nessa zona do lado ao mar, né? Muitos museus muito reconhecidos. Então, coleções privativas também, fazer um passeio perto do Vamos falar mar. sobre isso, porque isso Claro. é incrível. Vamos falar o seguinte, quais são as duas principais sítios arqueológicos que tem em Lima? Fala um pouco de Huacapuclana e Pachacamaca. Claro, o Huacapucllana e Pachacamac são os sítios pré-incas que foram parte de por exemplo, de uma grande civilização, né? Ou seja, pré-inca. Pré-incas. O que acontece é que os incas, para formar os incas, eles são parte de várias culturas antes deles. Chamadas Atrás. pré-incas. Pré-incas. Exato. Incluso, muito perto a Lima, a 4 horas de Lima, fica um lugar que foi encontrado há poucos anos atrás, que tem o mesmo tempo que a cidade de Mesopotâmia. Nossa. 5.000 metros antes de Cristo. Nossa, que E espetáculo. muito perto a Lima também. Que espetáculo. Porém, é muito importante, portanto, sempre vamos recomendar um dia. Um dia é muito pouco. É verdade. 2 dias como mínimo. É o mínimo. Mínimo 2 noites, então, para aproveitar essa cidade imperdível. Inclusive tem um slogan que a Prom Peru usou por muitos anos, né? Peru, hay mucho por descobrir. Porque hoje você visita, quem visitou o Peru há 10 anos, hoje ele vai encontrar desenvolvimentos arqueológicos, quer dizer, encontraram restos arqueológicos novos, Exato. que ainda não eram possíveis ser visitados há 10 anos atrás, correto? Uau, Então, correto. isso é brilhante. Então, é um país que tem muita riqueza. Inclusive, uma curiosidade, o metrô em Lima não pode ser feito por debaixo da terra, Subterrâneo. ele é Aéreo. sobre a terra e não sob a terra, na Exato, verdade, exato. porque não pode danificar alguma coisa que ainda não foi descoberto. Exato. Isso é lindo. Isso é Totalmente. incrível. Isso é lindo. Um respeito pela história e pela cultura do país, né? Com certeza. Mas a gente não pode se esquecer também que fora do centro de Lima, fora da zona urbana de Lima, você também tem muita coisa a descobrir a cerca de 2 horas, 2 horas e meia de carro, como, por exemplo, Paracas, né? Que é um santuário, literalmente, da vida marinha, Exato. de aves e de exploradores de aventura, correto? Totalmente. Como que funciona a exploração de Paracas? Claro, para ir a Paracas, vamos sair de Lima com uma viagem de 3 horas e meia em carro, até chegar ao aeroporto de Pisco, de onde vamos sair para sobrevoar as linhas de Nazca. Tá? As linhas de Nazca têm uma duração de 1 hora e 45 minutos. Um parênteses aqui, eu ouso a te interromper. Claro. Linha de Nazca é uma das coisas mais surreais que eu já vi. Aquilo é inacreditável. É um sobrevoo numa avioneta, Avioneta. um avião pequenininho, né? Você senta, inclusive, do lado do piloto, Uau. eventualmente, e ele mergulha sobre as linhas das formações que até hoje Não se sabe a explicação. Há muitas teorias. há muitas teorias, confirmações nenhuma. Eu disse que era um destino místico e cheio de mistérios. Eu avisei. E o mais incrível, aquilo está no meio do deserto e as areias não tampam as linhas. Exato. É inacreditável. Inacreditável. É o único do mundo. É impressionante. Exato. Por favor, desculpa, pode seguir, André.
Isso podemos fazer o primeiro dia. Logo vamos ficar uma noite aqui no Paracas. E Paracas, como você falou, tem balneário, mas também tem deserto. Então podemos fazer uma experiência de aventura com os buggies pelo deserto, um passeio pelo deserto na tarde e aproveitar a gastronomia de Paracas, pernoitar e o dia seguinte ir para o balneário, onde vamos poder ver os lobos marinhos, pinguinos de Humboldt. É uma experiência muito bonita. E esses de animais natureza. marinhos ficam o ano inteiro nessa região? O ano inteiro. Uau. O ano inteiro. Esta zona do Peru, Paracas, podemos visitá-lo o ano inteiro. Sim. Então esses animais eles não são migratórios, eles não saem daquela região, eles estão sempre lá. Sempre lá, sempre lá. As aves são migratórias, mas os lobos marinhos sempre. Agora eu vou pimentar essa conversa. Eu sei. Você passa por pisco, não passa? É. O melhor pisco ou quem inventou o pisco, é o chileno ou o peruano? Por história, os dados dizem que é peruano. Ah, ok. Eu não vou, então, vamos abafar essa história aqui agora e vamos mantê-lo como peruano, então. Perfeito. Muito bem. Então, Paracas a gente recomendaria também, porque é uma viagem de 3 horas e meia de carro a partir de Lima, né? Então, a gente colocaria mínimo 1 noite a 2 noites, no Uma mínimo. noite, 2 para noites. poder fazer o sobrevoo com avioneta, eventualmente poder pegar um barco para ver os lobos marinhos, as aves, né, e conhecer aquela região que realmente é forrada, né, de misticismo, né, exotismo e também uma vida selvagem bastante rara. Exato. Né? Muito bem, muito bem. É realmente uma conversa muito que vai agregar demais para os nossos amigos agentes, porque para nós é muito comum a gente falar de Paracas, de pisco, mas a gente sabe que isso demora um pouco para chegar no consumidor final e ele reconhecer que, de fato, aquilo pode ser um agregador importante para a viagem, né, Como Carol? a gente sempre diz, né, Tiago, a importância de oferecer e apresentar essas possibilidades no destino. Então, não ficar somente no tradicional roteiro, né, de Lima, Cusco e Vale Sagrado. A gente pode explorar regiões próximas e ter um aproveitamento maior do destino. E a logística é simples, você não precisa pegar um outro voo. 3 horas e meia de carro confortável, privativo. guia bom, leve trás, realmente é tranquilo. Inclusive as estradas no Peru, eu já fiz essa rota, são muito boas. São muito boas. Sim. São estradas muito bem conservadas, realmente é uma viagem gostosa. Totalmente, totalmente. Muito bem, cumprimos esse primeiro módulo, que é a entrada, Lima, e agora a gente vai para o segundo passo, que é em direção ao Machu Picchu, mas antes de chegar a Machu Picchu, a gente vai pegar um voo de Lima para Cusco, Exato. que vai demorar mais ou menos em torno de 1h20, exatamente. 1h20. Exatamente. Exatamente. Chegaremos em Cusco, estaremos numa altitude de mais ou menos... Em Cusco, 3.200 e 3.500. E para que o nosso cliente não se sinta mal, já vai estar um chá de Chá coca de coca. esperando ele para ele tomar, para abrir os pulmões, para o oxigênio entrar melhor. Sim. E nós vamos levar eles até o Vale Sagrado, Exato. que é uma viagem de carro de mais ou menos... De 1h30 de carro, mas vindo paisagens muito legais no caminho, né? Parando para ver as alpacas, As alpacas, dando lamas, comida para as alpacas, dando comida, assim. comprar um cachecol de alpaca baby, que é Exato. melhor do que muitos tecidos que a gente encontra por aí. Exato. Desde que nós chegamos a Cusco, já sentimos a energia da cidade. Eu Estamos, imagino. sim, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, tem muita energia. Então, desde que chegamos, vamos sentir, caminhar, ver as alpacas, as lamas, a cidade, onde moravam os incas, é uma coisa impressionante. E esse sentimento é aflorado depois do chá de coca, certo? Depois do chá de coca. Podemos ser recebidos também por um xamã místico Verdade. para dar as bem-vindas, né, de nossa viagem, para começar nossa viagem. Inclusive, eu quero fazer uma parte, porque isso é uma brincadeira, mas é uma realidade. O chá de coca, bem como o chá de munha, que é um outro tipo de erva da região, ele serve para que o nosso corpo ele consiga absorver mais o oxigênio quando a gente respira. Porque como você está muito acima do nível do mar, o oxigênio é rarefeito. Então, existem pessoas um pouco mais sensíveis que podem ter o mal de altura. O que é o mal de altura? Dá tontura, dá um pouco de náusea, dá dor de cabeça. Então, para evitar isso,
tome um delicioso chá de coca, que isso vai ajudar o seu organismo a absorver mais o Que oxigênio. além do efeito biológico, também é uma experiência cultural. Você já vai estar aderindo às práticas locais, não é mesmo? Exato. Chegamos no Vale Sagrado. A gente vai se hospedar num hotel belíssimo do lado do Rio Sagrado. Um lugar incrível, inclusive. O que fazer? O que esperar da visita do Vale Sagrado, André? E para começar, vou falar por que nós chamamos Vale Sagrado. Vale Sagrado se chama porque temos um rio que vai ao lado. Temos populações que moram lá desde a época pré-Inca, e mantém toda a sua vivência, suas culturas, seus costumes. Porém, por isso nós falamos que é Vale o Sagrado. O vale é sagrado para nós, né? Sem dúvida. Que lindo. Então, aqui vamos ficar a 2.800 metros ao nível do mar. Portanto, nós sempre vamos recomendar que ao chegar a Cusco, o primeiro que vamos fazer é ir para o Vale Para Sagrado. descer um pouquinho. Exato. Exato. Para começar a se habituar Climatar. climatar com a altura. E o Vale Sagrado tem também muito que oferecer. Temos que fazer coisas de aventura, gastronomia, ir a populações e ser parte de elas, Mercados incríveis. mercados incríveis. Vamos granular um pouco melhor isso daí. Primeira vez que eu estive no Vale Sagrado, a primeira parada minha foi no mercado de Pisac. Achei aquilo incrível. É um antiquário a céu aberto, praticamente. Inclusive com gastronomia, coisas muito locais, mas coisas muito frescas. Autênticas. Artistas pintando, artistas fazendo as suas esculturas, cerâmica, muita cerâmica. Então, é um mergulho, literalmente, na cultura do Vale Sagrado. Fala um pouco sobre a visita às comunidades, a visita a Pisac e ao mercado tradicional de Pisac. Granula pra gente um pouco o que esperar dessas regiões, André. No Vale Sagrado temos muito o que fazer. Por isso, é muito importante saber o que gostam dos viajeros, quais são suas preferências. Porque em Vale Sagrado temos arqueologia, como Ollantaytambo, como Pisac, temos as salineiras de Maras, que são também da época pré-Inca, os terraços de Morai, que é um centro de investigação da batata e alguns produtos incas, que são feitos a diferentes pisos ecológicos. Então, é um estudo muito legal. Então, podemos encontrar sítios arqueológicos, podemos fazer muitas trilhas também ao redor. E esportes de aventura, não é mesmo? Esportes de aventura para todos os níveis. Como rafting, Kayaking, paddle, cavalgadas, cavalgadas. stand-up paddle. Sim. Esse é um peru que muita gente não faz ideia que existe, hein? As pessoas realmente não imaginam. Exato. Inclusive, eu vou te narrar uma experiência. Existe um cavalo, como chama o cavalo daquela região? Crioulo, o cavalo crioulo. Existe uma fazenda, né, que na verdade ela é integrada a um restaurante, que eles fazem uma apresentação dos cavalos crioulo. Cavalos de passo peruano. Cavalo de passo peruano, que é uma apresentação linda, inclusive. Exato. E depois a gente é servido por um banquete inca, vamos assim dizer, super típico, muito legal, com as mulheres vestidas de forma trajes típicos, inclusive. As fotos são belíssimas. E para criançada, por exemplo, de todas as idades, eu tenho certeza que é inesquecível esse tipo de experiência. Totalmente. Nós podemos misturar no Vale Sagrado muitas coisas. Podemos misturar parte de aventura, parte de misticismo, também com a gastronomia, como você falou. Ver cavalos de passo peruano, aproveitando a gastronomia peruana, né? Também lembre-se que temos o restaurante Mil, no Vale Sagrado, do mesmo chefe de Virgílio Martínez, que é o mesmo chefe do restaurante central, número 1 do mundo. Exato. E isso é muito legal, porque quando você está próximo de Lima, é notável que você tem uma exploração de uma gastronomia que tem frutos do mar, pescados, porque, claro, você está ali com o Índico, né, na sua frente. Aí você vai começando a ingressar para o centro do Peru, onde o oceano está bem distante, e aí você começa a ter a experiência. Outra experiência. Outros tipos de gastronomia, inclusive o cuy.
Não é dessa região, Andréa? Sim. Cusco, Vale Sagrado, essa região, não é? É. Uhum. O cuy é alimentação diária de muitos pobladores, né? Diária. Atualmente. Olha só. É, muito legal. E muito saudável também. Muito saudável, isso é importante. Exato. Então, vamos só voltar um pouquinho nessa... Porque a gente aqui, André, a gente sempre acredita que o viajante ele precisa realmente fazer uma pequena imersão, né, numa região como o Vale Sagrado. Não é só de passagem, né? Então a gente sempre recomenda ali pelo menos 2 noites para que você tenha um aproveitamento que a gente acredita ser adequado, tá? Quais são... Cita as três principais sítios arqueológicos imperdíveis. É o Ollantaytambo, é a primeiríssima. O Ollantaytambo, sim, porque foi um centro, como um centro militar dos Incas. O Ollantaytambo foi um centro militar dos Incas. Exato. Luego, as Salinas de Maras. E é incrível, as Salinas de Maras é incrível. E os Terraços de Morai também. Terraços de Morai. Então esses 3 são aqueles que são imperdíveis para quando você está no Vale Sagrado, se preparando para chegar em Machu Picchu. Exato. Vamos com o preâmbulo antes de Machu Picchu. Isso Uma mesmo. introdução a Machu Picchu. É um preâmbulo, gostei dessa palavra. Muito bem. Muito legal. Bom, cumprido então essas 2 noites em Vale Sagrado, continuamos na nossa jornada peruana para chegar a Machu Picchu. Aqui a gente vai fazer uma parte, porque nós temos 2 formas de fazer essa viagem. A forma mais usada pelos nossos clientes, que são usando os trens, que é um capítulo à parte, são trens maravilhosos, mas nós também temos os aventureiros, que são as pessoas que sonham realizar a famosa trilha Inca, que eles vão caminhando, me corrija se eu estiver errado, caminhando com a mochilinha nas costas por quantas noites, Andréa? 4 noites. 4 noites. 3 noites. 4 dias e 3 noites. 3 noites, 4 dias até chegar na Porta do Sol, que é dito e reconhecido como o real caminho Inca, onde os Incas caminhavam entre o Vale Sagrado até Machu Picchu. Sim, o caminho Inca, a trilha Inca, começa sempre... O original trilha Inca começa em Cusco e termina em Machu Picchu. Perfeito. Porque na época do Inca, o Inca saía de Cusco para ir a Machu Picchu, que era o lugar sagrado. Ritual, para agradecer, fazer o seu culto. Mas, agora, atualmente, a trilha Inca que nossos viajeros podem fazer começa no Vale Sagrado e termina em Machu Picchu. Nessas 3 noites? 3 noites. Ah, perfeito. É claro que a original, ela tá ali entre Cusco até Machu Picchu. Muito bem. Andréa, e como chegar de trem desde o Vale Sagrado até o Machu Picchu? Claro, nós vamos pegar o Vale Sagrado, o trem, e logo vamos para Machu Picchu em diferentes trens. Um deles, o que nós sempre vamos recomendar, é o famoso trem Belmont Hiram Bingham, né? Que inclui show ao vivo, inclui um brunch a bordo, inclui janelas amplas com umas vistas incríveis, que tem duração de 1h30, desde Vale Sagrado até o povo de Machu Picchu, que é Águas Calientes. Eu quero fazer uma parte e até dar uma extravalorização para esse trem, porque é um trem operado pela Belmont, é uma empresa que reconhecida mundialmente como uma das maiores operadoras de trem de luxo do mundo, e não é simplesmente uma modo viagem, de transporte. Exato. Né? É uma experiência fabulosa. É claro que, exceto claro que não existe apenas o Hiram Bingham, que é um produto de alto luxo. Correto. Existem opções, por exemplo, como o Vistadome, que são trens bons também, mas não vai ter o brunch a bordo, não vai ter todo aquele glamour de uma viagem ao tempo que a Belmont gosta sempre de oferecer aos seus clientes, né? Realmente. Chegamos em Águas Calientes, para o nosso amigo a gente compreender que é um povoado, nós não estamos em Machu Picchu ainda. Machu Picchu é um topo de uma montanha. Paramos neste povoado, desembarcamos, o nosso guia está nos esperando lá, vai colocar nós dentro de um micro-ônibus, de uma minivan, e nós vamos subir a montanha até chegar no topo, na cidadela de Machu Picchu. Exato.
Tem duração de 30 minutos para subir e chegar até Machu Picchu. 30 minutos. Estando em Machu Picchu, André, a gente sabe que mudou bastante a forma e o tempo de visitação do parque ecológico. É um parque ecológico, né? Sim, um centro arqueológico. Centro arqueológico de Machu Picchu, né? Então, como que funciona hoje os slots? Porque hoje nós temos horários para entrar e horários para sair. Conta um pouco sobre essa dinâmica lá dentro. Temos 10 horários, começando das 6 da manhã, e um novo horário que este ano foi implementado pelo governo peruano, que é horário das 3 da tarde. Mas temos que ter muito cuidado com esse horário, porque somente tem duração de 1h30 de visita, o último horário. Que é muito pouco, né? Exato. Nós sempre vamos recomendar desde amanhã até o último horário, 2 da tarde. 2 da tarde. No máximo, a visitação a partir das 2 horas da tarde, então. Exato. Perfeito. Poder ficar mais tempo lá dentro. Exato. E estando lá dentro de Machu Picchu, também existem outras explorações, porque tem 3 montanhas a serem visitadas, existem o trekking, né, que é aquela caminhada tradicional para você ver as ruínas, conhecer o que é o principal, mas para os mais aventureiros você também tem escaladas, a Huayna Picchu. Conta um pouco dessa aventura extra para quem tem aí E o nome fôlego. das montanhas, né? Mesmo O acho que é nome uma... das montanhas. Por exemplo, nós sempre falamos do nariz do Inca, que está dentro do Machu Picchu. Essa montanha se chama Huayna Picchu. E logo temos outra montanha, que é Montanha Machu Picchu, e outra montanha que se fala Montanha Uchu Picchu. Machu Picchu e Huayna Huayna Picchu. Picchu. Gostavam de Picchu por lá, hein? Sim. E é muito importante ter em conta que devemos reservar, comprar as entradas com antecedência. Claro. 2 meses, 3 meses com antecedência. Isso é muito importante, senão acaba que não consegue entrar em Machu Picchu. Exato. Frustrante. E para, Ir ao Peru e não visitar o Machu Picchu é como Sem não ir chance, ao Peru. Exato. E para subir as montanhas, vai ter uma duração de 3 horas aproximadamente, entre subida e descer. Entendi. Então, assim, a gente tem... o nosso cliente, ele se divide, né? Alguns, eu acho que não a maioria deles, fazem um full day a Machu Picchu. Então, eles Certo. saem de Vale Sagrado, percorrem 1h30 de trem, visitam Machu Picchu, voltam e reembarcam de volta para Cusco, para ficar em Correto. Cusco as próximas 3 noites. Mas o que a gente sempre orienta é: durma em Águas Calientes. Perfeito. Ou durma em Machu Picchu, no Sanctuary Lodge da Belmont, que é do lado do parque, do lado da entrada do parque. Exato. Por quê? Veja, como você tem a limitação dos horários, e aconteceu comigo, já tive algumas vezes no Peru, e a última aconteceu comigo e eu sirvo de prova. Certo. Quando você tem alguma chuva, quando você tem alguma intempérie no tempo, que é Natural. normal, porque Natural. é super montanhoso aquilo, os trens têm uma operação mais lenta. Então, atrasa a chegada em Águas Calientes. Muito importante. E se você tiver o ticket comprado para um determinado horário e você chegar 2 horas depois, perdeu. Simplesmente você perdeu. Então, qual é a sugestão? Saia de manhã de Vale Sagrado, chegue cedo em Águas Calientes, faça esta primeira visita na chegada com tranquilidade, durma em Águas Calientes. Se você for um amante de Machu Picchu, compre uma segunda entrada para visitar Interessante. nessa segunda manhã e depois volta para Cusco na hora do almoço ou pós o almoço, alguma coisa do gênero. Aproveitamento total, com segurança, com conforto e com qualidade. Sem correria. Exato. Né? Inclusive, uma coisa que não tem a mínima possibilidade. Não faz sentido nenhum. Peru com a correria não faz sentido Exato. É um destino que convida novamente a presença, a meditação, essa conexão com a cultura, com a história. E nada melhor do que dedicar um tempo para isso. nenhum. É muita história, né? Quando você fala, os Incas, não, tem o pré-Inca. Então, quer dizer, é muita coisa. Inclusive, é um cuidado que nós temos em conjunto. Os nossos guias no Peru são
verdadeiras joias. É um grande diferencial nosso, são os nossos guias. Com certeza. Porque não adianta você ficar hospedado num belíssimo hotel, se a partir da porta você sai, você não vai ter aquele conteúdo para você realmente aprender aquilo que você está enxergando, visualizando, né, e percorrendo. Então a gente tem um cuidado tremendo com os nossos guias, né, para que sejam de fato grandes especialistas na história, na cultura, em toda a relevância cultural do Peru, certo? Totalmente, totalmente. Nós procuramos muito que os guias sejam de qualidade, né? Exato. E os guias fazem a diferença. Porque também é muito importante lembrar que Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, tem altitude. Então, algumas vezes, os viajeros vão precisar de assistência, vão precisar de alguma coisa especial. Com certeza. E, para isso, nós podemos apoiar sempre, né, alguma doença. Eu gostaria até de fazer um paralelo, Thiago. Eu enxergo a importância do agente de viagens tal qual a importância de um bom guia no Peru. Não há dúvida. Então, esse episódio e esse projeto, nosso podcast, é essa ferramenta que capacita o agente de viagens de fazer essa jornada com essa qualidade de conhecimento, de informação e de informações antecedentes à viagem do seu passageiro. Então, você, amigo agente, que está aqui conosco, adquirindo todo esse conhecimento, você tem uma importância tal qual a de um bom guia no Peru. É esse o propósito, formar ele a ser a diferença Exato. para o cliente. Exato. Maravilhoso, muito bem lembrado. Todo o suporte, É. que é muito importante. No suporte atrás da logística, Exato. suporte que os viajeros vão precisar. O Thiago costuma dizer, Andréia, que luxo é ter suporte. Então, faz todo sentido Esse que é o você verdadeiro acabou de luxo dizer. hoje em dia. Totalmente. Entendemos que a jornada tradicional é de trem. Temos um Belmont, Hiram Bingham, mas também temos um Vistadome, categoria inferior, mas um excelente produto também. Mas vamos falar agora do produto dos aventureiros, dos andarilhos, daqueles que querem Como andar. faziam os incas. Como faziam Aquele os meme, incas. como faziam os incas. Como faziam os incas. Eles querem viver como faziam os incas. Claro. Fala um pouco dessa jornada andarilha, dessas 4 noites e dos tipos de trilhas que tem à disposição do nosso cliente para fazer essa caminhada. Claro que sim. Como eu falei, a trilha Inca tem duração de 4 dias e 3 noites. Vamos dormir em barracas e caminhar aproximadamente 6, 7 horas diárias. Inclui tudo. Tá? E a trilha Inca é conhecida mundialmente porque é a originária trilha que o Inca caminhou desde Cusco até Machu Picchu. E é a única trilha onde o viajeiro vai chegar pela Porta do Sol dentro de Machu Picchu. É a única. Logo temos outras também muito legais. Essa trilha Inca raiz, vamos assim dizer. Original. Muitos agentes têm a dúvida, como que funciona as bagagens? Onde dorme? Como que funciona a comida? Como vivem? De onde vêm? Como funciona? Vamos granular melhor isso para ficar mais claro, Andréa. As bagagens são levadas pelos porteadores. Pelos carregadores. Carregadores, sim, e vão dormir em barracas muito bem confortáveis. Mas são acampamentos. Campamentos. De montar e desmontar. Tendas Exato. móveis. Tendas móveis. Uhum. E os viajeros somente vão levar água e um snack no dia inteiro. Porque somente. a mala de um limite, qual é o peso da mala que ele precisa 7 ter? quilos, 7 quilos. O carregador leva. Carregador leva. Uma sim. mochila que você pode colocar nas costas, por exemplo. Essa não é aquela mala de rodinha que ele tá percorrendo Não, toda a não. viagem. Exato. Essa mala de rodinha fica onde? Nós levamos para seu hotel em Aguascalientes. Perfeito. Ou seja, depois que ele terminar a jornada andarilha da trilha Inca e for para o hotel, a mala dele, que ele embarcou no avião, vai estar esperando no hotel. Exato. Então ele vai preparar uma mochila mochila de extra. até 7 quilos, com um tênis extra, meias, roupas para Isso é frio. importante entender quais são as vestimentas que ele deve levar para fazer essa trilha. Para fazer a trilha, tem que levar roupa cômoda, roupa para Confortável. especiais, os tênis especiais, né, para fazer as trilhas, para hiking, né?
E, eventualmente, uma jaqueta bom corta-vento, Tá uma jaqueta que para aventureiros. impermeável, porque eventualmente vai chover, essas coisas todas, e você vai andar na chuva. Vai. Era como os incas faziam, a propósito. Vamos fazer uns incas. Exato. E a comida? Como que funcionam as refeições durante essa trilha? Inclui todas as refeições. Por exemplo, eu fiz a trilha Inca e depois de caminhar 2, 3 horas, chego e toda a tenda de comida está feita, tudo posto, tudo lindo para Que comer. maravilha. Como uma tenda-restaurante que é Exato. montada para Chego, você... era recebida por água limpa, logo vamos Super comer. confortável. Certamente os incas não tinham isso, foi um certeza. upgrade para os nossos clientes. E o Exato. toalete, Andréia, como funciona? Toalete, banheiro. O banheiro. O banheiro também é transportado pelos carregadores. São banheiros químicos de desmontar. Químicos que vão montando em cada acampamento. Essa é a trilha Inca raiz. Original. Mas nós temos também a trilha Salcantay e a trilha Lares. Qual a diferença dessas trilhas e para que tipo de aventureiro este produto funciona? Para os viajeros aventureiros que gostam algo um pouco mais confortável. Aventureiro, mas não tanto. Aventureiro, exatamente, que tem uma limitação na exposição do... Aventureiro Nutella. Exato. Salcantay, por exemplo. Salcantay é uma rota muito linda de 7 dias e de 4 dias. Estamos falando que tem uma rota mais longa, que é de longa. 7 dias caminhando. Caminhando. Onde começa essa rota? Começa perto do Cusco. Perto de Cusco. Perto de Cusco. Entre Vale Sagrado e o Cusco. Entre Vale Sagrado e Cusco. E vamos caminhando, vamos ver nevados, lagoas, vamos ver muito... Mas não passa pela Porta do Sol, que é aquela rota principal dos não, Incas. não. É uma rota paralela. Alternativa. Vamos chegar perto a Machu Picchu. Vamos ter que pegar um trem para chegar a Machu Picchu. Legal. E Só que esta rota já tem lodges. Lodges, Acampamentos físicos. Acampamentos fixos, lodges com tudo, banheiro, Chuveiro. tudo, massagens, quente. vinho, Chefe de cozinha. chefe, tudo, né? Então é uma rota alternativa muito legal também, igual que Lares. Lares é muito similar, também sai muito perto do Vale Sagrado, uma caminhada também de 5 dias, onde vamos chegar perto do Machu Picchu. Legal. Me corrija se eu estiver errado. Quando o dono da trilha Salcantay, que é o nosso amigo Henrique, quando ele criou este produto, ele falou, Thiago, a trilha Salcantay é uma trilha que exige um pouco mais de condicionamento físico para você fazer. Nós vamos fazer um outro produto chamado Lares, que é um pouco mais leve, né, essas caminhadas. Conta um pouco sobre quantas horas se caminha por dia entre uma trilha e a outra, para ficar claro para o nosso amigo agente qual produto ele oferece para o tipo de cliente que ele tem. Claro. Lares tem menor altitude para caminhar e tem atividades que podem ser com bicicleta também. Algumas zonas, se elas desejam, podem fazê-la pelo carro também. Então, é muito mais A confortável. Lares tem suporte de Tem carro suporte. e bicicleta. Perfeito, Exato. perfeito. Salcantay não. Salcantay caminhamos de 6 horas aproximadamente diário e tem mais altitude. Sim. Impacta muito No condicionamento. no condicionamento Com das certeza, pessoas. com Exato. certeza. Mas sempre regado a um chazinho. Sim. De coca ou vinha para dar aquela animada E o extra. pisco para dar um combustível extra. Verdade, bem lembrado. Um turbo. Bem lembrado. Então vamos lá. Já esgotamos aqui o nosso Machu Picchu. Falamos da travessia de trem entre Vale Sagrado até Machu Picchu e falamos das 3 diferentes trilhas incas. A tradicional é a trilha Inca, a gente já aprendeu, né? Que são 3 noites e 4 dias, mas temos também a Salcantay de 7 noites e a Lares, que também é um pouco mais leve por conta da altitude, por conta do pelo suporte, né, da bike e do carro. Perfeito. Muito bem. Visitamos Machu Picchu, seja um dia ou 2 visitas, como nós explicamos, e começamos a viagem de regresso para Cusco. Vamos voltar por trem. A viagem de regresso para Cusco, nós também temos as 2 opções. O Hiram Bingham, que é o trem de luxo, que demora cerca de 3 horas essa viagem, e tem um grande benefício.
A volta é noturna, onde é servido um belo de um jantar super gastronômico, com show típico, bebidas, pisco sour, aquela coisa toda. Mas também nós temos o Vista Dome, que também faz esse regresso em 3 noites, com menos glamour, com menos entrega, mas também um produto de alta qualidade. Perfeito. Desembarcamos em Cusco, já estamos na cidade, o nosso guia nos recebe, as nossas malas grandes já estão esperando dentro do nosso quarto, Perfeito. porque você não pode levar uma mala grande para Machu Picchu, Correto. nem andando, E nem de trem, tá? E agora, quantas noites a gente vai ficar em Cusco e o que nós vamos explorar nessa rica cidade, Andrea? Sim, as noites recomendadas como mínimo são 2 noites. Perfeito. Porque Cusco é um museu aberto, então tem muito que oferecer. Tem museus, tem igrejas, tem muita cultura. Então, sempre é importante lembrar que Cusco estamos a 3.500, 3.200, 3.500 metros ao nível do mar. Perfeito. Então, vamos vir de Vale Sagrado ou de Machu Picchu aclimatados. Ok. Vamos passar muito melhor em Cusco. Verdade. O risco do mal de altura, ele praticamente Já foi inexiste. diluído. Inexiste. Totalmente. Então, muito. E hotéis, belos hotéis, os melhores hotéis em Cusco. Muito Exato. legais. Bom, ok. Vamos falar sobre essa riqueza que é incontestável que Cusco tem. Igrejas, os sítios arqueológicos e também um pouco de rituais xamânicos que os guias adoram organizar para os hóspedes. né? Exato. Conta pra gente o que é um xamã peruano. Um xamã peruano, como eu falei, Cusco, Puno, são lugares muito místicos pela história. Então, temos pessoas que vêm de famílias que praticam este tipo de rituais desde sempre. Então, os incas criam muito na natureza, amar a terra, nos cerros, no sol. Então, para eles é muito importante em seu dia a dia agradecer amar a terra, pelas chuvas, por tudo o que acontece em seu dia a dia. Né? Então, nós a ir para Cusco vamos ser parte dessa mística. Perfeito, perfeito. Então, o xamã, ele é Uma pessoa religiosa, Religiosa, exato, exato. que carrega todo esse legado, toda essa história e toda essa cultura peruana. Exato. e que interagem com o cliente eventualmente para que ele possa também fazer parte de algumas cerimônias e tudo A mais. ponte, né, A ponte, entre a exato. história, ele torna tangível Exato. a experiência para quem não conhece. Sítios arqueológicos em Cusco. Fale um pouco dos principais. Traga essa riqueza para o nosso amigo agente que está escutando a gente Claro. agora, Andrea. O imperdível sítio arqueológico em Cusco é Sacsayhuamán, conhecido como Sexy Woman também. Percebam que os nomes são bem simples no Peru, hein? Tranquilo, bem tranquilo de falar. Sacsayhuamán é um centro importantíssimo em Cusco. Atualmente, cada ano, cada 24 de junho do solstício peruano, fazemos a Festa do Sol, o Inti Jaime. Exato. É uma festa onde agradecemos a Deus Sol, onde Inca saía para o Deus Sol. Uma festa mundial, conhecida como Inti Jaime, que é feita em Sacsayhuamán. Qual a época desse festival? 24 de junho. Junho, perfeito. Quais são as experiências diferentes que a gente oferece para os nossos clientes na visita às igrejas, aos museus? Porque tem alguns segredos escondidos lá que a gente oferece para os nossos clientes, André. Sempre é importante conhecer a história. Sempre vamos incluir os imperdíveis, que é a Catedral de Cusco, o Templo de Coricancha também, que é o Templo do Sol. Mas as ruas, o Cusco é um museu
céu aberto. A base da construção é construção de pedra, construção inca, e acima construção colonial. Então, é um museu aberto, onde nosso guia vai caminhar com os viajeros, tudo sempre caminhando. A melhor forma de conhecer Cusco é caminhando. Perfeito. Porque tudo está muito pertinho. Verdade. Então, nosso guia vai caminhar com os viajeros, contar as ruas, podemos ter aulas de cerâmica também, diferentes atividades e conhecer algo muito importante, que é a evangelização dos espanhóis pelos incas, quando eles chegaram. Né? Muito bacana. Eu arrisco dizer que a energia de Cusco é uma experiência para além das experiências que a gente programa, né? Como a Andrea falou, é um museu a céu aberto. Então, só de você caminhar por aquelas ruas, você já vai estar vivendo uma experiência autêntica. Eu quero só fazer uma adição. A Andréia, ela sugere minimamente 2 noites, porque eu realmente concordo 100%, mas eu acho que se o cliente tiver agenda, né, tempo para Disponibilidade. ficar 3 noites, é muito importante ficar essas 3 noites ali em Cusco. Será bem aproveitado. Porque ele é... Vamos só traduzir o que ela quer dizer como um museu a céu aberto. Correto. Então, o que você precisa fazer no museu? Você se perder nele, você precisa se embrenhar Gastar nas tempo. vielas dele, você precisa conversar com um artesão que está centrado na praça de armas, você precisa Perfeito. conversar com aquele cara que toca aquela flauta, que está tocando ali na praça de armas, você vai fazer uma experiência gastronômica num restaurante super pequenininho ali do lado da praça, onde é frequentado, claro, por turistas, porque tem turistas por toda parte, mas também pelos locais. Então, quer dizer, é muito rico. Com certeza. É muito rico. Com certeza. Só quem visita Cusco realmente consegue entender a riqueza. Eu faço um paralelo, não é palco aqui do nosso podcast, mas quando você vai para Firenze, quando você vai para essas cidades italianas também super ricas, com muita obra de arte, claro, tem uma outra Atmosfera. grandeza, Sim. né? Quando você fala das obras de artes italianas e tal, mas é exatamente o que Cusco hoje Paralelo, representa. com entende? certeza. Então, dependendo do seu olhar para aquilo, você vai descobrir coisas realmente incríveis, né? Com certeza. Totalmente. Com certeza. Totalmente. Além disso, Cusco é mágico. Temos muitas pedidas de mão em Cusco. Ao atardecer, podemos Pedidas de ver mão, propostas de casamento. Propostas de casamentos em Cusco. Ao atardecer, podemos montar um jantar ao atardecer para ver toda a cidade de Cusco. E propostas de casamento temos feito muitas. Uau, que incrível. Em Cusco, que lindo, incrível. lindo. Abençoados por Pachamama, um casamento. Exato. Podemos fazer casamentos andinos ou renovação de votos também. Que legal. Nós já tivemos isso, inclusive, sim. no Sumac, no Hotel Sumac, Sumac de Águas Calientes. Exato. Tivemos uma realização de um casamento andino. Foi Olha muito só, legal. que experiência Foi incrível. muito legal. Bacana. Muito bem. Cusco é a joia da coroa, bem como Machu Picchu, mas olha, eu vou dizer, Machu Picchu é bacana, ele é emblemático, ele é a bandeira do país, não há dúvida. Bandeira do país. Mas eu vou dizer que Cusco é realmente a joia da coroa do Peru. Andréia, e além dos casais apaixonados, pessoas aventureiras também podem explorar Cusco? Também pode. Você tem escutado da Montanha Colorida. Podemos fazer a Montanha Colorida saindo de Cusco, mas sempre lembrar que vamos chegar até 5.000 metros ao nível do mar. Certo. Então, precisamos estar aclimatados e sempre vamos sair desde Cusco e retornar a Cusco. É uma visita de dia inteiro. Certo. Vamos sair muito cedo, às 5 da manhã, Aham. 3 horas em carro. Logo, a trilha, que pode ser uma trilha, mas também podemos fazer a cavalo. Olha Até só. chegar à Montanha Colorida, Se for de trilha, quanto tempo demora? 3 horas. Ok. Andando. 3 Andando, horas andando, sim. além das 3 horas de carro para chegar até a ponta Exato. da trilha. Exato. Total 6 horas. 6 horas. Perfeito. E de retorno podemos ter um box lunch ou também fazer um piquenique. De É retorno. uma aventura mesmo. Só por estar acima de 5.000 metros, 5.000 já é uma aventura por si só, né? Com certeza. Mas eu As fotos são acredito lindas, são que a muito legais. paisagem compense. É, Eu vou as fotos são colocar muito imagens aqui para vocês, amigos agentes, entenderem de qual montanha nós estamos falando. Exato. É um cartão postal do Peru, tal qual Machu Picchu. Bom, então nós temos os ávidos por cultura e história,
temos os loucamente apaixonados e temos os aventureiros. Então, é um Cusco para todos. Exato. Sem falar da gastronomia, por favor, não esqueçam os gordinhos. E depois nós vamos agora explorar Puno. Vamos explorar o Lago Titicaca, emblemático Lago Titicaca. E saindo de Cusco, nós temos duas formas de chegar lá. A primeira é de trem, que leva em torno de 10 horas. 10 horas a bordo de um trem, ou voando de Cusco até o aeroporto de Juliaca, Juliaca, que leva mais ou menos. 1h30 aproximadamente. E lembrando que Puno está numa altitude de 3.800. que é acima de Cusco. Exato. Ok. Então, tirando a montanha colorida, Puno É um dos pontos mais é um altos. dos pontos mais altos do nosso viajante. Legal. Chegamos em Juliaca. Como que a gente vai explorar essa região de Puno / Lago Titicaca? Claro. Chegamos a Puno e os principais atrativos que vamos ver são como moram as populações dentro do Lago Titicaca. Por exemplo, temos a Ilha dos Surus, que moram em umas ilhas flotantes. Não, explica isso melhor. Porque quando a gente fala, as pessoas moram dentro de um lago. Ok. Como assim? Como assim? Aí você fala, mas elas moram em uma ilha flutuante. Como são essas ilhas? Há uma plantação que se chama totora no Lago Titicaca. Então, eles fazem suas casas com esta planta totora. É tipo um bambu, será? Tipo um bambu. Tipo, sim. E eles têm construído a ilha inteira com esta planta que é Certo. totora. Ou seja, não tem nada de concreto, Nada. não tem nada de aço, Ecologicamente sustentável. ecologicamente Totalmente. sustentável e flutua por conta que o vegetal que ele usa para fazer flutua. Exato. É inacreditável. Incrível, é incrível. E uma população inteira mora. Uma população inteira. Eu já E tive podemos oportunidade de visitar. É incrível mesmo. É impressionante. Uau, É impressionante. uau. Podemos visitar e também a Ilha Taquile, que fica dentro do lago, onde os homens têm que fazer um tesar para conquistar as mulheres. Ah, eles fazem tipo um tricô, alguma coisa do gênero? O homem que faz o tricô para conquistar a mulher? Aulas, né? Pedir Aulas, permisso ao pau. aulas peruanas. Sim, é toda uma história e é incrível. E também acompanhado de misticismo no Lago Titicaca. Incrível. Quando a gente fala do Lago Titicaca, nós temos dois tipos distintos de produtos. Nós temos uns produtos como o Titilaca, que nós vamos falar, que é um produto de altíssimo padrão, onde ele inclusive inclui as próprias explorações, a disponibilidade do hóspede, e existe também hotéis mais tradicionais, menos onerosos, que fica próximo à cidade de Puno, né? Sim. Qual é a diferença do cliente que se hospeda num Titilaca? Porque, inclusive, tem uma diferença de aonde está localizado o Titilaca. Exato. Ele está bem mais distante da cidade. Exato. Qual a diferença de se hospedar num Titilaca, que você está muito longe da cidade, mas num produtaço, com super glamour, né, com uma super entrega, com uma super hospedagem, versus a hospedagem realmente na cidade de Puno? Principalmente é a localização. Os hotéis que ficam em Puno, perto, também têm vista ao lago, mas são um pouco mais básicos, né? Mas o hotel Titilaca, que fica a 2 horas, 1h30, 2 horas de Puno, tem uma vista glamourosa do lago Titicaca. Perfeito. Porque tem vistas ao amanhecer do lago, atardecer, é lindo. E tudo é próprio do hotel. As embarcações, podemos ter atividades para escolher que nós queremos fazer. Por exemplo, trilhas, esportes de aventura, podemos ir a visitar as comunidades, diferentes coisas que podemos fazer ficando aqui neste hotel. E recomendamos 2 noites até 3 noites em Titilaca. Eu acho que só pelo deslocamento, Com certeza. né, que você pode optar por 10 horas de trem,
né? Ou mais um voo para Juliaca, é o mínimo mesmo ficar essas 2 E noites. que a viagem de trem, as 10 horas de trem, Sim. também são muito bem aproveitadas com belas paisagens, serviço de bordo. É tudo uma experiência a mais para Experiência compor esse linda, roteiro. linda, porque os paisagens de Cusco a Puno são incríveis também, muito bonitos. Exato. Fala um pouquinho sobre Silustani, sobre Lampa. Sim. Sijustani e Lampa também. Puno tem parte colonial também, porque os espanhóis, assim como chegaram para Cusco, também foram para Puno. Tem construções e igrejas coloniais, povoados coloniais com construções coloniais, como Lampa, que lindo ver uma igreja com um fundo do lago, azul, Uau. lindo, lindo. E Sijustani igual, Sijustani tem, são umas, nós chamamos chulpas, que é como um cemitério, cemitério e tem com uma vista incrível também ao lago, né? As vistas de qualquer parte do Puno com um azul do lago é lago. incrível. Uau. E é o lago de água doce mais alto do planeta. É o mais alto do mundo. Exato. E faz divisa com a Bolívia. Exato, compartimos o lago com a Bolívia. sim. Compartilha com o lago com a Bolívia, exatamente. Muito bem. Conhecemos essa região, que inclusive é pouquíssimo explorada pelos brasileiros, Exato. e eu tive a oportunidade de visitar e eu recomendo, super recomendo. Eu acho que o cliente, o viajante tem que quebrar alguns paradigmas, ele tem que pensar no Peru não como uma viagem de quarta a domingo, mas de pelo menos uma semana, e para aquele que realmente quer um pouco mais, ficar 10, 12 dias, a gente tem realmente grandes atividades, explorações, muito além de Lima, Cusco e Machu Picchu. Exato. Bom, depois de Puno, de Lago Titicaca, vamos embarcar numa jornada gloriosíssima de trem. De trem. Nós podemos também fazer voo, mas vamos abordar ela de trem, que é o primeiro trem, eu acho, olha, eu posso estar enganado, mas é o primeiro trem da América do Sul que tem camarotes, que você faz 2 noites a bordo, que é o da Belmont, que é o Andean Explorer. Perfeito. Que é uma travessia de 2 noites, 48 horas, entre a região de Puno até chegar em Arequipa. E nessa rota de Puno-Arequipa, que levam 2 noites, você pode parar e conhecer o fantástico Colca, Vale de Colca. Vale del Vale Colca. del Colca. O lugar onde os condores voam das montanhas. Um vale hermoso também, muito lindo, onde podemos fazer trilhas, bons hotéis, como Belmont, Casitas de Colca, ou Novo Hotel Puccio também, que tem muitas atividades para fazer. Podemos ir viajar no trem aqui neste ponto e ir para Colca, ficar lá em um hotel e ir a ver aos Condores, o canhão mais profundo que é o Canhão de Colca, podemos fazer trilhas, ir a um geyser muito Uau. perto também daí. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas não sabem que o trem você pode comprar por trechos. E comparadas. Então, o trem, é evidente que a jornada inteira dele, ele é de Puno até Arequipa, 2 noites. Claro. Mas, se o cliente quiser descer e não continuar até Arequipa, ele pode descer nesta primeira noite na região de Colca. Sim. Na verdade, é um pouquinho além de Colca, Sim. depois a gente regressa ele até Colca. Totalmente. É. Como você falou, Belmont Andean Explorer é o primeiro e único hotel que tem camarotes a bordo, com toda a alimentação, lindas vistas, chá da tarde, tudo de luxo, né? E sempre, a rota longa sai de Cusco, logo vai para... Sim, sai de Cusco, da cidade de Cusco, depois de que nós vamos fazer tudo o que temos falado, saímos de Cusco, em uma viagem para Puno. Perfeito. Em Puno, vamos visitar parte das ilhas de Lago Titicaca e logo podemos ficar lá em Puno e ir para Titilaca, para o hotel Titilaca e ficar aí 2, 3 noites. Mas também podemos continuar com o trem
até Colca, como você falou, baixar aqui no Colca e aproveitar da visita do vale, né? Ver os côndores, trilhas, geyser, culturas pré-incas também que ficam lá. Uhum. E aproveitando que você falou do Hotel Puccio, que também é do mesmo dono do Titilaca, ele tem aquela experiência de são tendas, correto? São tendas e ele também oferece um portfólio de explorações da região oferecido e operado pelo próprio hotel, da mesma forma que é operado no Titilaca, né? Exato. É um hotel muito novo, 8 tendas unicamente com uma vista ao Vale Sagrado incríveis, onde você vai descobrir. Vale del Colca. Vale del Colca. Não Vale Sagrado. Desculpa. Vale, com vista para o Vale del Colca. Muito vale. Exato. Sim, Muito vale. Vale de Colca é linda, porque fora das tendas temos um banheiro ao ar livre, com água quente, onde vamos desconectar, vir o vale, lindo. E também as atividades para escolher, né? De dia, de tarde, trilhas, dependendo dos gostos dos clientes. Sempre recheado com uma gastronomia incrível. Sempre. A gastronomia é transversal. Gastronomia vamos encontrar Lima, Cusco, Vale Sagrado, em qualquer parte. Nessa região do Colca, que é uma região um pouco mais pequenininha, a gente geralmente coloca uma noite. O que a gente, na verdade, esse conceito de uma noite eu não sou partidário, porque é cansativo. Né? Mas seria correto afirmar que 2 noites seria mínimo ok para poder explorar essa região de forma adequada, André? 2 noites é o que precisa, o que precisa, o precisam dos clientes. E para quem oferecer essa região do Vale de Colca? Para todos também. Para todos. Porque tem boa altitude, estamos falando de 2.800 aproximadamente, então podemos ir com nossas famílias. Crianças pequenas não vão sofrer. Crianças desde 8, 9 anos para aproveitar algumas trilhas. Perfeito. Para ver os côndores, que lindo ver os côndores com sua família. Legal. Perfeito. Bom, seguindo então o incrível Andean Explorer Até de Colca, o ponto final. até o ponto final, Arequipa. Chegamos em Arequipa. O que fazer em Arequipa? O que esperar dessa cidade peruana? Sim. Arequipa é conhecida como a cidade branca do Peru, porque está rodeada de vulcões que tem, pelas lavas de vulcões, tem formado uma cantera com uma pedra chamada sillar. E toda a cidade tem sido construída com esta pedra sillar. É uma cidade branca. Uau! As igrejas, as casas, as ruas completas de esta pedra. É uma visita incrível também. Podemos chegar, temos uma boa hotelaria como Circa. Circa Le Chateau, é muito legal. É um hotel que também está feita com esta pedra de sillar. E vamos ir a ver, visitar a cidade, que é uma cidade colonial. Logo vamos para conhecer a cantera de sillar e diferentes experiências com alpacas, lamas, aulas de cozinha também que podemos fazer em Arequipa. Uau! E é lá que temos o Mosteiro de Santa Catarina. Monastério de Santa Catarina. Conta um pouco dessa história que é intrigante, essa história. Conta pra gente. No século XVIII, nós dependíamos da corona espanhola, né? Então, aqui em Arequipa ficava parte da colônia. Perfeito. E as famílias ricas tinham filhas. A primeira filha era para Deus. A primeira filha ia para o monastério, entrava e nunca mais saía. Entrava e toda a sua vida era para Deus. A segunda filha casava. E a terceira filha procurava de seus pais. Agora, o que me chama a atenção é que eram famílias sumariamente ricas. Sumamente ricas. Okay. Somente podiam ingressar as filhas pagando para a igreja. Meu Deus. Então, agora mesmo, não temos. Claro. Mas podemos visitar. Isso ficou na história, exato. Podemos visitar o monastério e vamos conhecer onde elas moravam, as casas luxuosas dentro do monastério. Para essas épocas. E muito bem, terminando Arequipa, nós pegamos
pegamos um voo de Arequipa até Lima para começar a regresso a casa. Quanto tempo demora esse voo de Arequipa a Lima? Uma hora e meia aproximadamente. Então, perceba, os deslocamentos são pequenos, são confortáveis, não é um país com extensão territorial gigantesca, como o Brasil, por exemplo, né, que faz com que os deslocamentos fiquem pequenos, rápidos, e a pessoa vai poder investir o tempo dele na onde importa mesmo. E, sobretudo, são cênicos. Então, para além de deslocamentos, são jornadas, são viagens, né? Contemplando aí belas paisagens. Exato. Olha, Andréa, eu vou te dizer que foi realmente muito... Uma aula. Foi uma aula essa conversa conosco. Você trouxe aí, novamente, uma conhecimento. Uma percepção de que o Peru ele precisa ser muito melhor trabalhado na questão de conheça um pouco além do clássico, do óbvio, né? E é essa missão que nós vamos levar a partir de agora a todos os nossos amigos agentes, que eu faço aqui o meu desafio agora, o meu desafio de sempre, produzir uma campanha à altura dessa grande aula que você disponibilizou para nós hoje nesse episódio. Claro, muito obrigada. Sim. E sempre agradeço você, o convite. É um prazer estar aqui no Brasil, praticando um pouco do meu português. Parabéns. Eu gostaria de falar espanhol como você fala o nosso português, tá ótimo. Exatamente. E sempre convidar a todas as agências, né, de que Peru tem tudo. Sempre é importante conhecer que temos viagens para famílias, não somente histórias, não somente Inca e arqueologia. Tem gastronomia, aventura, romance, tem para todos e uma hoteleria incrível, produtos de luxo, gastronomia, restaurantes, podem ir para comer somente também. Então, sempre conte conosco. Muito obrigada a vocês, Thiago e Carol. Obrigado, Andréa, por aceitar nosso convite, por voar de Lima para estar conosco nessa missão. Carol, grande honra. Obrigado pela sua costura, pelo seu comprometimento com o nosso projeto. Tenho certeza que essa campanha vai ser realmente super grandiosa e muito próspera. Vai ficar fácil falar sobre o Peru depois dessa grande aula, com certeza. Aí. Então, os nossos queridos amigos agentes, agradeço demais a presença de vocês hoje conosco. Espero que tenham absorvido muito mais além do que você já conhecia de Peru. E fica aqui o meu convite. Coloque para acontecer no seu mercado, ofereça um Peru de uma forma mais completa, com experiências mais agregadoras e que te traga realmente resultados mais poupudos. Espero vê-lo novamente na próxima edição. Até lá e obrigado mais uma vez. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.